Vamos iniciar nosso culto. Diz aqui a palavra de Deus em Atos 4:20: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, mesmo nesses dias tão difíceis. Nós não podemos deixar de falar aqui do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu esse momento de estarmos juntos aqui na Tua casa de oração. Recebe as nossas vidas aqui, o Teu povo que se reúne aqui, que possamos, ó Deus, nos apresentar perante Ti, ó Pai. Amém. Nos ajude, Senhor, a passar por esses dias tão difíceis, que a nossa fé, ó Deus, esteja ancorada em Jesus Cristo, e que Teu Santo Espírito esteja aquecendo as nossas almas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos favorecido. Obrigado porque o Senhor tem restaurado a nossa saúde, cuidado dos Teus filhos e filhas. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de Te adorar, Te bendizer aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 6. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 6 até o verso 13. 1 Coríntios é o livro, o capítulo é o capítulo 4. Eu vou ler o verso 6 até o verso 13. 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis vivos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Amém? Que Deus complete a sua palavra em nossos corações, que nós lembremos mesmo que o alvo da nossa jornada cristã é imitarmos a Cristo. No final desse capítulo, Paulo convida os crentes de Corinto a imitá-lo, a imitar Cristo Jesus. E esse é o caminho que o cristão deve tomar, um caminho de renúncia, um caminho de busca mesmo de Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento? Irmã Valéria, esteja orando a Deus. Santo e amado Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos passando momentos difíceis, Senhor, mas nós sabemos que nós temos uma esperança, que é Cristo Jesus. Amém. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Toda honra e toda glória em tudo que formos fazer nas nossas vidas, nós somos inteiramente dependentes de Ti. E eu sou grato ao Senhor pela minha vida, pela vida dos irmãos, pela vida de todas as famílias aqui da igreja, Pai amado. Esteja com aqueles que estão enfermos. Se porventura algum estivesse, ó Jesus, com este vírus, que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, confortando, consolando os corações dos irmãos, e que eles possam a cada dia sentir a Tua presença em meio, Senhor Jesus, a essa dificuldade. Que o Senhor possa ser o médico dos médicos dos irmãos, Pai amado.
esteja nos protegendo, aqueles que não ainda foram atingidos, que o Senhor possa ser a nossa proteção, meu Pai. Abençoe a vida do pastor, a vida de Ellen, esse casal, Pai, que o Senhor mandou aqui para esta cidade, para estar fazendo a Tua obra, Pai amado. Dê saúde aos Teus servos, dê verdadeiramente a alegria vinda do Senhor, Pai. Muito obrigada, abençoa a vida de Udi, que estará trazendo a palavra nesta noite, que o Senhor possa continuar usando ele, Pai, porque ele é um canal de bênção nas nossas vidas, e eu sei o quanto o Senhor tem honrado a vida de Udi, Pai. Muito obrigado pela vida dele. Eu te agradeço por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar aqui alguns cânticos. Nós convidamos os irmãos, mesmo sentados, a adorar o Senhor, porque importa que nós vamos falar do Senhor a tempo e a fora de tempo. Como nós já lemos aqui em Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aqui nós vamos cantar alguns cânticos que adoram o Senhor. Amém. O primeiro cântico nos convida a crer que Ele é soberano, soberano sobre toda a terra, soberano sobre os nossos problemas e dilemas. Amém. Te convido então a adorar o Senhor com o cântico. Nós vamos, nessa certeza de que Ele é soberano, declarar que os olhos do Senhor estão sobre nós, seus olhos de cuidado, seus olhos de amor. Nada possa mudar.
olhos do Senhor nos enche de paz, de cuidado. Por isso nós também suplicamos ao Senhor que faça chover sobre nós, sobre os nossos lares, as bênçãos do Senhor. Amém. Para finalizar, nós queremos cantar uma bem antiga, porque nós precisamos de paz. A nossa paz ela é feita com Jesus, apesar das circunstâncias que passamos. Te convido então a cantar esta paz que eu sinto e amo. Ela independe das circunstâncias. Aleluia!
Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração. Amém. Continue abençoando as nossas vidas aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, queridos. Amém. Que bom que alguns irmãos chegaram, né? Nós estamos aqui num grupo pequeno, mas estamos, né? E louvamos muito a Deus por esse momento em que nós vamos, então, ouvir sua palavra. Para nós é muito bom, mesmo que em pequeno número, estarmos aqui adorando o Senhor, vendo os irmãos. Alguns outros a gente sente muito a falta, mas sabemos que esse é o tempo mesmo de recolhermos, de cuidar. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Eu acredito muito nisso, que as provas que nós temos passado são de fato para nos fortalecer, e nós vamos sair muito melhores, né? Espero que você possa se refugiar em Cristo, que esses hinos que nós cantamos, testemunho de fé, de confiança no Senhor, possam trazer forças para você. Nós vamos convidar o nosso irmão Yuri, que prontamente atendeu o nosso pedido, né? Aí hoje, ele não fez o louvor, ele não vai pregar. E hoje eu não vou pregar porque eu fiz o louvor. Mas é assim mesmo, né? Quem serve, serve, né? Então, é um menino abençoado que vai trazer uma palavra para a gente. Espero que vocês sejam abençoados também. Amém. Tirar a máscara aqui, vamos ver, né? Graças e paz a todos, boa noite. Boa noite. Vamos fazer uma palavra para os irmãos aqui. E pelas minhas anotações lá no meu notebook, eu acho que fazia uns 5 anos que eu não levava uma palavra assim para a igreja. Já não sabia, agora que tem café. Mas nós vamos pela misericórdia de Deus, né? Eu queria só orar em concordância com o que o pastor falou. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela chuva que caiu nessa tarde, que cai nesse momento sobre a terra. Nós queremos te agradecer porque não há lugar melhor para estarmos do que aqui nessa noite, para ouvir a tua palavra e ouvir acerca do quão bom o Senhor é em nossas vidas, o quão maravilhoso o Senhor é. Mesmo nesses momentos difíceis, nós temos visto a sua mão e até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse momento eu te entrego a minha vida como miserável homem que sou, e me coloco debaixo das suas asas, para que o Senhor possa iluminar meu coração, minha boca, minha mente, para que eu possa trazer o seu recado para a tua igreja nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos vários versículos para lermos hoje aqui, né? E eu queria falar a respeito das diversas formas que Deus utilizou para se manifestar e para se fazer presente na vida do homem, durante a história do próprio homem, desde que o mundo foi criado, lá no Jardim do Éden. Nosso Deus sempre teve a intenção de se relacionar conosco, que somos suas criaturas, né? Então, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo miseráveis, desprezíveis, mesmo nós nascendo criaturas e depois a gente só se torna filho de Deus através de Jesus Cristo, nosso Deus sempre teve a intenção de se relacionar conosco durante esse tempo de relacionamento que houve com Ele, entre Deus e homem. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, primeiramente aí, em Gênesis, verso 15, de 1 a 7. Né? Várias estratégias, vários métodos, vários novos, né, foram criados por Deus na intenção de se tornar possível uma relação de intimidade com o homem, né? Quando Deus cria o homem, Ele cria o mundo primeiro, Ele cria o homem lá no Jardim do Éden, Ele faz Ele cria uma rotina para o homem,
E todos os dias, no final do dia, ele conversava com o homem para saber como é que foi o dia e tudo mais. E quando o homem cai, o homem sente vergonha, né? Até de tabu, sente vergonha. Adão, no caso, responsabiliza a esposa, que responsabiliza Adão, que responsabiliza a serpente. E a partir daquele momento ali mudou alguma coisa nessa relação com Deus. Mas a partir daí também surgiram novos homens de Deus. E nós vamos falar aqui em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis capítulo 15, no verso 1 ao verso 7, nós vamos ver aqui como é que era a relação de Deus com Abraão. E Deus, nesse momento aqui, ele se manifesta, ou se manifestava enquanto verbo, né? Assim como foi com Adão, era nesse caso aqui também com Abraão. Então, Gênesis 15, no verso 1, diz o seguinte, do 1 até o 7. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse: assim será a sua descendência. Aí o versículo 6 diz o seguinte: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdá-la. E disse-lhe: eu sou o Senhor. Então Deus se manifestava aqui quando falava com Abraão, na forma de verbo, né? Era uma tentativa de Deus, bem sucedida, né? Claro, de se relacionar com o homem. O grande empecilho para tudo isso foi sempre o pecado, né? Então, assim, aqui nós percebemos que Abraão tinha um receio quanto ao seu futuro, porque como é que ele poderia ter uma descendência numerosa se ele não tinha condições de ter filhos, né? Como é que você vai ter uma descendência se a premissa da descendência é ter um filho, né? E ele tinha muito receio com relação ao futuro, porque se ele não fosse, se ele morresse sem ter um herdeiro, um estranho, uma pessoa que não era do seu sangue, ia herdar o seu legado. Mas Deus o tranquilizou, né? E 25 anos depois dessa promessa aqui, né, nascia Isaac. No meio desse caminho houve um escorregão, né, que foi o nascimento de Ismael, porque eles tentaram um atalho para poder concretizar a promessa de Deus, né, e era um filho que deveria ser de Sara, mas que no caso não foi. E 25 anos depois nasceu Isaac. E não sei se por coincidência, né, Abraão teve a oportunidade de viver com seu filho por 75 anos, que é o triplo do tempo da espera. Então o tempo de desfrutar da bênção foi 3 vezes maior que o tempo da espera. Por mais que fosse improvável, né, na forma de Deus se relacionar com Abraão, Deus foi fiel e cumpriu rigorosamente a sua palavra, né, ao seu servo, o fazendo ter um herdeiro e depois uma descendência numerosa. Mais tarde, lá em Êxodo 3, continua com a Bíblia aberta aí. Êxodo 3, verso 1 ao 6, nós vamos falar de outro homem de Deus que também recebia a manifestação de Deus através do verbo, né? Que é Moisés, né? Êxodo 3, no verso 1 ao 6, versículos bastante conhecidos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés.
Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, no caso do último versículo aqui: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então aqui mais uma manifestação tremenda da presença de Deus na vida de um homem que, com exceção de Jesus, foi o homem que mais se relacionou com Deus em toda a Bíblia. Nós temos um Pentateuco aqui, né, repleto de registros de um relacionamento riquíssimo, estável, né, e lindo que Moisés tinha com o Senhor. O Senhor descrevia detalhes para ele de como ele queria a tenda, né, o templo. O Senhor deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos, e Moisés era o pilar, né, era o pilar de uma missão que era necessária ao povo de Deus, que era sair do Egito e caminhar em direção à terra prometida, né? Ele foi o escolhido aqui. Esse versículo aqui registra o pontapé inicial do ministério de Moisés, de retirar o povo do deserto para levar o povo à terra que Deus havia prometido, né? E lá na frente, em Deuteronômio 34, segue aí, irmãos. Eu estou usando o celular aqui porque para mim é mais fácil de achar, né? Deuteronômio 34. Eu li um livro de Êxodo, versículos do livro de Êxodo. Nós vamos aí ter o livro de Êxodo todinho, Levítico, Números. Nós estamos em Deuteronômio 34. Tudo isso aqui, todo esse intervalo aqui, é de registros de um relacionamento maravilhoso que o servo de Deus Moisés viveu com o nosso Deus, né? E lá no versículo, no capítulo 34, versículos 4 e 5, diz o seguinte: e disse-lhe o Senhor: essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Então Deus separou Moisés, e Moisés gastou os seus dias, né, numa missão de retirar o povo do Egito para a terra prometida. E, entre aspas, né, claro, com uma ironia gigantesca, injustamente, Moisés é chamado por Deus para subir no monte e olhar a paisagem, e lá na frente estava a terra prometida. E ele fala: está vendo aquela terra? É aquela terra que eu prometi para os seus pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Mas que e humanos que somos, né, quando temos o primeiro contato com esse versículo aqui, o primeiro sentimento que bate no nosso coração é de frustração e até de indignação, porque o maior responsável, o humano, né, depois de Deus, na esfera humana, o maior responsável pelo êxito naquela missão era o próprio Moisés. E várias pessoas que não mereciam, porque reclamavam, porque estava quente, porque só tinha a mesma comida todo dia, porque não sei o que lá, todo dia uma reclamação, porque estava com sede, porque estava com frio. Aquelas pessoas que não mereciam, muitas delas iam entrar, e a pessoa que mais merecia não ia ter condição de tomar posse daquela herança, né? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos falando da presença de Deus, e a terra prometida para o crente precisa ser viver uma vida na presença de Deus, né? É aproveitar o curso e não o final, né? As pessoas, elas andaram 40 anos no deserto pensando no final. Moisés andou 40 anos no deserto desfrutando do relacionamento dele com Deus, né? Moisés, mais do que qualquer um nesse episódio aqui, viveu a terra prometida do que as pessoas que de fato entraram na terra prometida, né? O que acontece? A terra prometida é muito falada, né? E era muito buscada na época por essas pessoas aqui. Mas depois que os crentes entraram na terra prometida, o que aconteceu? Aconteceu o quê? O tempo foi passando e as pessoas começaram a perder a dimensão do que Deus havia feito nos 40 anos do deserto, dos milagres que ele operou no Egito para convencer Faraó a libertar o povo, né? E quando Moisés batia a rocha, esqueci o nome do objeto, o cajado na rocha,
né? A água saía, manava, caía pão do céu, a roupa das pessoas era conservada durante o tempo e tal, e as pessoas começaram a perder a noção e a ciência do que Deus havia feito nos 40 anos, e começaram a descobrir vizinhos dessa terra prometida que tinham outros costumes, outra cultura, outros deuses, e elas começaram a se misturar, né? E a perder, né, a essência do que Deus tinha feito através da vida deles. Ou seja, a terra prometida era um palmo de terra comum, como qualquer outro, que depois perdeu completamente o sentido. Porque o sentido mesmo estava em viver uma vida na presença de Deus, e Moisés viveu nesse sentido. Ele não precisou pisar na terra prometida para viver uma vida na presença de Deus. E as pessoas hoje, elas buscam sempre aqui na nossa realidade, né? Sempre buscam um estado ideal de viver, né? Qual é o estado ideal? Eu tenho hoje 33 anos de vida, estou casado, estou com meus filhos pequenos. Meu estado ideal é ter uma autonomia financeira, né? Meus filhos criados, e poder ter um sossego, uma estabilidade financeira para poder, né, viajar e tal. Aí quando você consegue isso, está faltando alguma coisa também. Você começa a querer se envolver com outras coisas, porque você precisa se testar, você precisa, né? Você tem que acordar de manhã com alguns objetivos na vida, você não pode, né? A vida tem percepções. Então, essa fase nunca chega. As pessoas que caminharam pela Terra Prometida procurando um estado, quando a gente chegar lá, você vai ver que vida, como nós seremos servos fiéis, e adoraremos a Deus todos os dias, e nossa vida será diferente, e não sei o quê. E aí elas entraram na Terra Prometida e a vida delas foi completamente igual, porque a Terra Prometida não tem essa capacidade de mudar a vida do servo, né? O que muda é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e a nossa postura. Então, assim, hoje a gente vive muito pensando no estágio que a gente quer alcançar, e a gente esquece o percurso até lá. Até mesmo na pandemia. Está todo mundo pensando no final da pandemia, quando essa vacina chegar, que a gente tomar a vacina e que a gente vai ficar... E a pandemia veio para nos ensinar um monte de coisa que a gente está, não quer aprender. A pandemia está aflorando tantos sentimentos. Tinha muita gente que tinha um autocontrole sobre si, assim, uma confiança de que eles eram inatingíveis e inabaláveis, e veio um vírusinho invisível e acabou com essa realidade. As pessoas hoje perderam o senso de controle, e você vê assim, qualquer tipo de assunto que surge é capaz de dividir um país como o nosso, né? Por mais básica que seja a questão da briga na internet, se você entra na rede social, o negócio é polarizado. Qualquer assunto, se Valéria pensa de um jeito, eu vou procurar pensar do outro jeito, para ter um jeito de conversar, de debater com ela, de discutir com ela. As pessoas, elas estão perdendo as oportunidades, e assim, a pandemia é uma oportunidade de nós colocarmos em ordem a nossa vida com Deus. Mas a gente está pensando na vacina lá na frente. Lógico que a gente tem que pensar na vacina, mas todas as oportunidades que Deus nos dá, assim como era no tempo do deserto, é mais ou menos o tempo da pandemia que a gente está vivendo aqui agora. E Moisés aproveitou um tempo como esse para poder viver na presença de Deus. Então a gente não precisa estar esperando o próximo passo, né? Tem gente que, tipo assim, vou comprar uma Bíblia nova, porque se eu comprar uma Bíblia nova, uma Bíblia de estudo, aí eu vou começar a ler a Bíblia. E não é assim. Quem é de ler, lê. Quem não é, né, que procura começar, porque não precisa desse tipo de motivação para mudar suas atitudes. Então, lá na frente, irmãos, lá em 2 Samuel, né, já falando de outra forma de manifestação da presença de Deus, vai lá em 2 Samuel aí. 2 Samuel, no capítulo 6, versos 9 ao 16. 2 Samuel 6, versos 9 a 16. Nós vamos falar aqui agora de outra forma de manifestação da presença de Deus. E diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E sucedeu
que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido com um éfode de linho. Assim subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Até esse versículo aí. Outra forma de manifestação da presença de Deus que aqui se dava através da arca. A arca de Deus, onde ela passava, ela mudava a realidade do local, né? E a Bíblia diz que quando ela chega na casa de Obed-edom, o quadro era um, e quando ela sai 3 meses depois, o quadro era completamente outro, completamente contrário, né? E quando Davi, antes do versículo 9 aqui, algumas pessoas tentaram transportar essa mesma arca de uma forma indevida e sem a santidade requerida pelo Senhor, e essas pessoas foram mortas de forma fulminante. Tocaram na arca, e qualquer pessoa que indigna que tocasse na arca era alvejada naquele mesmo instante. Então, o primeiro versículo que eu li aqui, e Davi temeu: não posso levar esse negócio para Jerusalém de qualquer jeito, porque isso aqui faz e fará toda a diferença no meu reino. Então, quando essa arca entra na casa de Obed-edom e ela sai 3 meses depois, ela muda completamente o quadro daquele local. Quando ela chega em Jerusalém, a Bíblia fala depois que Jerusalém viveu dias de paz. Até os inimigos nas guerras deram trégua por causa da presença da arca naquele local. E da mesma forma precisa ser assim a presença de Deus na nossa vida. Não pode um crente se converter e continuar com os mesmos sonhos, com os mesmos objetivos, na mesma realidade, nos mesmos pensamentos, né? Não pode Cristo entrar no casamento verdadeiramente, e os problemas conjugais continuarem os mesmos. O homem não mudar de testemunho, não ter um novo testemunho, um novo comportamento, a mulher não ter um novo testemunho, um novo comportamento. Não pode Cristo entrar no relacionamento entre pais e filhos e o pai continuar desonrando e envergonhando seu filho, e o seu filho continuar honrando e envergonhando seu pai. Quando Cristo entra nas nossas vidas, né, como ele entrou no reino de Davi, como ele entrou na casa de Obed-edom, ele muda, né, o quadro do local, se ele entrou verdadeiramente. Porque hoje que nós temos, né, de experiências emocionais, de promessas emocionais, Deus me prometeu isso, Deus me prometeu, principalmente na esfera material, e as pessoas vivem iludidas a vida toda na concretização de um sonho material que Deus supostamente tinha prometido, e esse negócio não se concretiza, né? E as pessoas se frustram. Mas se ele verdadeiramente entrou na sua vida, eu me lembro que quando eu me converti, né, lógico que eu estava na fase, eu já tinha 15 para 16 anos, eu estava na época de sonhar, né? E eu me lembro assim que depois que eu fiz o meu compromisso com Cristo, eu comecei a estudar a palavra, mas meus sonhos, minha visão da vida mudou. E não importa a idade da pessoa hoje, se ela se converte, se ela começa a ter uma noção do que é Cristo fazer parte da vida dela, alguma coisa tem que mudar dentro do coração dela, né? A presença de Deus não faz de um lugar a mesma coisa. A presença de Deus, ela entra num lugar e muda aquela realidade, né? Então, se ela entrou na sua casa de verdade, você precisa abrir espaço para que ela possa mudar a realidade. Se ela entrou no seu trabalho, você precisa também dar espaço. Primeiro tem que entrar na sua vida, né? E Davi sabia. Quando Davi trazia a arca para Jerusalém, a Bíblia fala, isso é um versículo até polêmico, né, que os renovados usavam antigamente para poder falar da questão das danças e tal, mas a Bíblia diz que ele saltava com todas as suas forças. Mas assim, as pessoas focavam, mas então pode dançar. Não é questão de poder ou não poder, a questão é a alegria dele de trazer algo que vai fazer a diferença no meio do povo dele. A arca chegando no reino de Davi, né, a pobreza iria acabar, as mazelas sociais, né, a desigualdade, os assassinatos, as brigas domésticas iam diminuir, o quadro ia mudar, as pessoas seriam mais felizes, porque apesar dos problemas, Cristo nos faz felizes. Amém? A gente olha para a nossa vida, tem pandemia, tem boleto para pagar, tem as metas, no meu caso, meta para bater, que não acaba nunca, e todo mundo diz, quanto mais você bate, mais eles aumentam e tal, mas a nossa vida é feliz, né?
A mulher às vezes está de TPM e não sei o que, aí fica, você vai assistir o jogo, mas não deixa, fica um negócio. Mas a nossa vida é feliz com os nossos problemas, ou não. Todo mundo tem problemas, mas quando nós temos Cristo, isso faz toda a diferença, né? Então, mais uma forma de manifestação da presença de Deus foi através da arca. Aí, irmãos, vem um tempo, né, que é o tempo do silêncio, dos 400 anos. E aí Deus toma uma atitude mais radical, vamos dizer assim, que é se materializar em homem, que é se fazer homem, se fazer carne, né, e habitar no meio do seu povo. Isso acontece lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14. Já vou acabar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 a 16. Versículo bastante conhecido também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Então a nova forma de manifestação da presença de Deus aqui se dava através da vida de um homem. E a primeira coisa que esse homem faz é o seguinte: ele veio para os que eram seus, e estes não receberam. Então a partir desse momento a graça é inclusiva, ela deixa de ser exclusiva. Então nós somos salvos hoje mediante a esse homem que fez com que a salvação fosse disponibilizada às pessoas que não eram alvo da promessa a princípio, né? E Jesus viveu no meio das pessoas que ele conviveu, né, dos discípulos, né? E Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus operou milagres, Jesus testemunhou, Jesus orou, né? Uma manifestação que durou mais ou menos a vida dele, no caso, 33 anos, né? E todos nós aprendemos demais com o nosso Deus, né? Tinha um negócio que eu queria falar aqui, que é quando o barco que Jesus estava com Paulo, com Pedro, o barco começa a passar por uma tempestade, né? E mais uma vez Deus nos ensina, né? Quando o barco começa a querer afundar e tal, e aí Jesus aparece, e ele aparece e Pedro se propõe a andar sobre as águas, mas ele não acalma as águas para que Pedro pudesse andar sobre as águas, né? Pedro começa a andar com o mar violento ainda, e aí Pedro começa a afogar e Pedro começa a gritar, e a palavra de Deus diz que Jesus estendeu a mão. Quando você grita por alguém, é porque supostamente esse alguém está longe, né? E ele estende a mão. Quando você estende a mão para alguém, é porque você está perto. Então, nós muitas vezes enxergamos o nosso Deus longe, né? A presença dele longe das nossas vidas. Num momento difícil, a gente ora como se a oração não passasse do teto e tudo mais, mas ele estende a nossa mão, a mão dele para nós, né? E cabe a nós darmos essa mão para não morrermos afogados. Então é um Deus que quer relacionar, quer um relacionamento com o seu filho, né? Então, quando Jesus cumpre a sua tarefa aqui, né, ele se sacrifica, porque os sacrifícios, né, como aqui falava na arca, né, que conforme o pessoal andava com a arca, bois eram sacrificados e tal, aquilo ali começou a perder o sentido, porque sacrificavam-se muitos animais, mas as pessoas que cometiam os pecados não mudavam o seu coração, não se arrependiam. Então aqui começou a perder o sentido. E aí veio um cordeiro imaculado, sem culpa, né, verdadeiramente puro, e se entrega por todos os pecados da humanidade. Que esse cordeiro foi o nosso Jesus, né? Ele se entregou por uma culpa que não era dele. Ele morreu para que nenhum cordeiro mais precisasse morrer em sacrifício. Ele se entregou, né? E quando ele cumpre esse sacrifício e ele vai ficar com o Pai, ele nos manda um Consolador, que é mais uma forma, e a forma que nós vivemos hoje de manifestação da presença de Deus, que é através do Espírito Santo, que é o próprio Deus.
Só que o que é mais maravilhoso, né, é que antigamente a arca era uma manifestação isolada, né? Aí o verbo, Moisés ia para o monte, orava, aí trazia o recado de Deus para o povo, né? Jesus viveu numa região, era um homem físico, né? O Espírito Santo está sobre toda a terra. E quando nós fazemos um compromisso sério e verdadeiro com o nosso Deus, um pedacinho dessa arca, um pedacinho desse Deus vem morar no nosso coração, né? E é uma forma maravilhosa de relacionamento, porque aí agora Ele vai guiar a sua vida, Ele vai te dar discernimento conforme você buscar os frutos do Espírito Santo, né? Mas o que acontece é que nós somos como alguém certa vez disse, né? Que é quando uma pessoa é sequestrada e aí vem alguém e paga o resgate, mas a pessoa sequestrada prefere continuar vivendo no cativeiro, né? Porque quando alguém é sequestrado e é colocado no cativeiro, o maior desejo daquela pessoa é sair daquele cativeiro, porque aquele cativeiro normalmente é um lugar de morte, um lugar de sofrimento, né? Um lugar de traumas e tudo mais. E quando o resgate é pago, né? A pessoa sai correndo lá de dentro e não quer mais voltar e sai cheio de traumas e tudo mais. Nós não. Muitas vezes a gente prefere continuar vivendo no cativeiro, mesmo tendo o nosso resgate tendo sido pago por alguém que não precisava pagar, que não tinha culpa, né? E que pagou com preço de sangue pela nossa liberdade. Mas mesmo assim, muitos ainda preferem viver uma vida no cativeiro. Então, irmãos, que nós possamos ter sempre essa ciência. Nós não fizemos nada por merecer, nós somos miseráveis, desprezíveis, mas o nosso Deus é muito bom, muito maravilhoso, e sempre pensou e vislumbrou se relacionar conosco. E cada dia que nós temos um fôlego de vida, que a gente respira, que a gente abre os olhos, é uma possibilidade de se relacionar com esse Deus. A forma hoje é através do Espírito Santo, que vem morar no nosso coração. E conforme a gente vai lendo a Bíblia e vai se enchendo da palavra, mais influência esse Espírito Santo vai exercer sobre a nossa vida. Se a gente se deixa alimentar pelas coisas do mundo, menos influência esse Espírito Santo causa em nossa vida, menos ele nos incomoda e mais frio nós vamos ficando. Então, que nós possamos jamais perder ciência desse fato. A arca de Deus, né? Adaptada, vive no meu coração hoje, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus aqui dentro, né? E a palavra está aí para testificar todo esse interesse de Deus em se manifestar em nossas vidas, tá certo? Então nós vamos orar para terminar. Eu queria pedir Silvano para orar. Deus querido, Deus amado, nós louvamos ao Senhor, Deus, pela sua palavra, Pai. Amém. Muito obrigado, Deus, porque verdadeiramente nós precisamos reconhecer que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Que o Senhor é o monte das nossas vidas, que o Senhor é a arca das nossas vidas, Pai. Que o Senhor verdadeiramente nos salvou para que verdadeiramente, ó Deus, fôssemos livres, libertos, ó Deus, Amém. do nosso pecado. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, a cada dia aplicar essa tua palavra em nosso coração, ó Pai, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente vivê-la com sinceridade, com honestidade e com justiça, Pai. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queria agradecer, pastor, a oportunidade, que os irmãos possam ter compreendido, né? Amém. A ideia da mensagem. Amém. Amém, queridos. Oração silenciosa, nós estamos despedidos.